Eu tenho certeza que se Deus ministrar o coração de vocês, como Ele ministrou o meu coração, a, a excelência dessa palavra, porque até nas coisas naturais, um exemplo, um jogo de futebol, quando um time vai jogar contra o outro, ele estuda como que aquele outro time joga, como que as táticas que ele usa. Quando vai ter as guerras, igual estamos tendo a guerra da Rússia e da Ucrânia, eles estudam constantemente quais são as armas do inimigo, como que o inimigo age. E muitas vezes no campo espiritual nós ficamos aí desapercebidos. Por isso muita gente sofre ataques do inimigo fortíssimos e nem sabe o que está acontecendo. Pensa que é azar, pensa É, que nasceu para sofrer, mas quando isso. na verdade a pessoa está tendo um ataque espiritual, sofrendo um ataque espiritual e não sabe usar as armas que Deus deixou à nossa disposição, porque como diz o apóstolo Paulo, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim espirituais. Nós não lutamos aqui com avião de guerra, com tanque de guerra, com granada, metralhadora, mas nós usamos as armas que Deus nos deu. Então, nessa noite, eu quero, quando a senhora falar assim que está liberada a gente fazer um estudo aqui bíblico sobre essas doutrinas ou ensinos de demônios. O que são? Será que eles ensinam? O que eles ensinam? Vamos aprender aqui nessa noite, à luz da palavra. Eu tenho certeza que quem aprender e colocar em prática aqui vai sair ganhando muito no reino espiritual, não só para a vida dele, mas para a vida para o reino de Deus em si, aqui na terra. É verdade, irmão. Como eu estava dizendo, né, irmão presbítero Manuel, tem muitas pessoas que quase não pregam a libertação, né? Quase não pregam. Tem Pregam medo, né? mais, tem medo. E para você pregar, você tem que já ter aquela sabedoria que Deus te deu, aquele dom, né, irmão presbítero Manuel? Tem que ter, assim, aquela intimidade com Deus, porque com o demônio você não brinca, né? E às vezes nem tudo é o demônio, né? Talvez é algo que Deus quer falar conosco, mas nem tudo é ele. Né? Já está conosco o presbítero Emanuel, está aí a nossa querida irmã Ana Lúcia, né, Cândido, a missionária Elizabeth, né? Missionária Elizabeth lá da Noruega. Está aí o nosso querido irmão Misael Filho, lá de Anicuns, né? A Eliane Santos, Shalom, minha amada, aleluia, né? Lá da sua igreja. Está a irmã Helenise Loredo. Ô, A Ana Glória! Lúcia também é companheira nossa aqui dos cultos de Eita, quarta-feira. Jesus! Está a minha sobrinha Pamela, que está aqui na minha casa hoje, né? Muita gente, viu, presbítero? Está a Daniela Souza, seja bem-vinda, né? Está aí o irmão Mauro Freitas, que bom. Pastora Rosa, lá de Goiandira, seja bem-vinda, minha pastora. Quem mais? Ana Goiandira, Lúcia. Hã? Goiandira é terra boa. Eu antes de converter, eu ia Hã? muito lá para fazer bagunça, prostituir, usar droga. E eu, se Deus quiser, Deus possa me dar uma oportunidade de ir lá para pregar a Mas nós vamos palavra, lá. Qualquer dia desse seme- nós vamos lá. semear a Maria mensagem do reino lá. José, né, de Caldas Nova. Pastora Cleide de Porá. Oh, aleluia. Elisângela Rosa. Ana Lúcia, quem mais? Edna. Que maravilha, muita gente. Pastor Cláudio Rogério, né? Vou até agendar você para pregar na live dele um dia desse, tá? Amém. Pastor Cláudio Rogério de Angra dos Reis, né? E Maneiri, né? E Quando eu for, também o nosso querido evangelista Eduardo, né? Lá de Rio Verde, que tem que convidar nós para ir lá, né, presbítero? Né? vamos lá, vamos adorar a Deus Você por para lá. pregar e eu para cantar, né? Vamos Né? a Deus Talvez glória lá. nós reveza lá e faz uma grande obra, viu? Fazer uma cruzada lá. Evangelista
uma cruzada aí, evangelista, né? Deus abençoe sua vida. Amém? Cara, Então super. vamos começar. Você tem toda a liberdade, né? As pessoas que vai entrando agora, sejam todos bem-vindos. E nós vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Com o Amém. nosso irmão presbítero Emanuel. Amém? Quero Amém. dizer que ele é aqui da minha cidade, viu? De Ipameri. E eu digo que todas as vezes que minha pastora pede para convidar alguém, eu convido ele, viu? Não é que eu estou assim, não, mas é homem de Deus, homem de palavra que você vai receber da parte de Deus hoje. Amém? Um abraço Amém. para a Ana Paula, né? Sua esposa que está aí na sua casa assistindo. É, Deus abençoe aí, Ana Paula, todas as crianças e toda a igreja Assembleia de Deus Madureira que vai entrar aí também para fazer parte dessa alegria nossa, tá? Então vamos amém. lá. Tenha toda a liberdade nesta noite. Amém? Amém. Nós vamos começar lendo aqui o texto, tema da nossa campanha, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E eu quero pedir a todos da live que possam acompanhar os versículos que foram lidos, porque como diz o Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte: nós temos, sempre quando for ouvir alguém pregar, acompanhar. Porque se a pessoa estiver pregando o que está escrito na Bíblia, é Deus falando conosco. Porque Deus tem compromisso com a palavra do pregador, se o pregador tiver compromisso com a palavra dele. Se o pregador ler um texto aqui e começar a falar coisa da cabeça dele, Deus não tem compromisso com isso. Então eu quero que vocês acompanhem os textos que nós iremos usar aqui, para que você possa ser bastante alimentado por essa palavra, amém? Vamos começar aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, né? Então, eu não quero me ater aqui, usar meu tempo aqui no contexto histórico da carta de Paulo a Timóteo, que era um jovem pastor, nem tampouco usar aqui o meu tempo aqui detalhando este versículo lido, porque vocês vão entender que o que Deus tem trago aqui no meu coração. Porém, eu quero registrar aqui apenas 2 pontos bíblicos interessantes aqui nesse versículo lido, que ele vai falar que, assim, o Espírito afirma expressamente, né, uma afirmação do Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, que nos Amém. últimos tempos alguns apostatarão da fé. Apostasia é um sinal bíblico dos últimos dias. Não está só no texto lido, mas também em vários outros textos da Bíblia, que a apostasia é um sinal forte dos últimos tempos. E o que é apostasia? A palavra no texto lido para apostatarão, no original grego, que foi o Novo Testamento foi escrito no grego, seu original, ela é apisteme, que significa retroceder ou fazer afastar-se. E é interessante, missionária, que esse verbo, né, apisteme, que foi traduzido aqui como apostatarão, ele está na voz depoente média, que quase em todos os casos é equivalente à voz ativa, ou seja, não é Deus que faz a pessoa se afastar, é a pessoa que escolhe. Foi o tema de vocês ontem lá, né? Na igreja, Foi, né? Sobre a escolha, né? Então, quando eu foi. estava fazendo aqui esse esboço, eu lembrei disso. A pessoa escolhe retroceder, a pessoa escolhe afastar-se das coisas de Deus. Mas não é porque a pessoa acorda assim e fala assim: hoje eu escolhi retroceder, hoje eu escolhi largar de Deus, eu quero ficar com o diabo. Não é bem assim. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia a fundo para nós entender. Porque o texto vai dizer o seguinte, que há uma causa por que as pessoas fazem isso. Porque ele vai falar assim, nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores.
Lembrei aqui agora de um pastor amigo meu, que disse que foi numa vigília e chegou lá, o povo tudo rodando e pulando e fazendo uns movimentos assim, e falando umas línguas assim, mas dizendo que estava com o coração fechado, missionária. E aí ele ficou assim, a mulher rodando, rodando, e ele pensou, será que só eu que estou frio aqui? E o povo pulando e batendo o pé e tocando de roda. E aí ele ficou meio assim e tal, e para ele não ficar assim muito sem graça, parecendo que era o geladão, ele começou a dar uns pulos e tal, e fazer uns movimentos, e o Espírito Santo falou assim para ele assim, ó, meu servo, isso aí é demônio, a mulher rodando. Aí ele, Senhor, será? E ele, meu servo, isso aí é demônio. Aí ele falou assim, então vou fazer um teste, eu vou estender minhas mãos aqui, e se for demônio vai cair. E aí disse que ele estendeu as mãos e disse assim, ó, espírito do engano, cai por terra agora em nome de Jesus. A mulher, caiu. E era uma mulher influente, financeiramente lá, ajudava muito a igreja, e aí o pessoal ficou tudo assim e tal, e contornou a situação. Então aqui o texto vai dizer o seguinte, que alguns apostataram da fé, por quê? Por obedecer espíritos enganadores. E há ensinos de demônios. Outras versões, a Corrigida Fiel vai traduzir como doutrinas de demônios. Então, vamos falar aqui hoje sobre doutrinas de demônio. O texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que nós lemos, na versão que eu estou lendo, deixa bem claro que a apostasia acontece por obedecer a espíritos enganadores, que foi o que eu acabei de dizer. Né? Então, a causa é essa. Mas a pergunta fica, o que são doutrinas de demônio na Bíblia? Aí eu quero convidar você para a gente ir lá para o comecinho, Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, se você tem sua Bíblia aí, abra aí. Vamos ver o que são doutrinas de demônio. Gênesis, capítulo 3, no versículo 1, vai dizer o seguinte, quando vai falar sobre a queda do homem. Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que disse Deus, não comerás de toda árvore do jardim? Fazendo uma pergunta para Eva, né? E aí, Eva respondeu, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, porque para que não morrais. Isso aí está registrado, a ordem de Deus, no Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz o seguinte, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha só, Deus deu uma ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente. E o que a serpente falou para Eva? É assim que disse Deus, não comerei de toda árvore do jardim, perguntando. Ou seja, até aqui o diabo falou a verdade, não foi? Até aqui? E aí no versículo 16 vai falar assim, ó, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então, o primeiro doutrina de demônio, o ensino de demônio que eu quero dizer aqui, se chama meias verdades. Meias verdades. Isso aqui é um perigo. Porque se a pessoa já chega pregando uma heresia muito grande, a gente já fica meio atrás. Mas agora, se os espíritos enganadores, eles usam meias verdades, versículos fora do contexto, coisas que são verdade, mas ali no meio daquela verdade, uma heresia, uma mentirinha, aí é que mora o perigo. A serpente falou a metade que Deus tinha falado, que ele podia comer de todas as árvores, mas não falou a parte B, ou o versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis, que diz que o dia que comer da árvore do conhecimento, iria morrer. Então, a primeira doutrina aqui de demônio que eu aprendo à luz da Bíblia, não é o irmão Emanuel que está falando, é a Bíblia, são as meias verdades. Os espíritos enganadores, porque espírito, ele precisa de um corpo para fazer algo. E os espíritos enganadores usam pessoas, falsos mestres, falsos ensinadores, alguns motivados por ganância, outros motivados pelos variados motivos, eles usam, esses espíritos enganadores, usam pessoas, falsos profetas, para quê? Para pregar meias verdades, e através dessas meias verdades, que a Bíblia chama de
doutrinas de demônio, muitas pessoas se apostatam, se Sim. afastam de Deus, retrocedem na fé. E aqui, eu gosto muito de pregar dando exemplos. E a senhora já conhece um pouco meu ministério, sabe disso. Porque não adianta a pessoa falar sem dar exemplo prático para os dias de hoje, né? E um exemplo prático sobre essas meias verdades que tem influenciado as muitas, o primeiro exemplo que eu pus aqui é o seguinte: falsos mestres ensinam, né, doutrinas de espíritos enganadores, doutrinas de demônios influenciados por espíritos enganadores. Eles exploram muito o missionário ali, as falhas da igreja, para apostatar as pessoas da fé. É verdade. Olha para você ver, tanto isso aqui é interessante. Existe pessoa picareta na igreja? Pessoa que compra e não paga? Existe. Isso. Existe na igreja pessoas adúlteras que traem esposa, que traem o marido? Existem. Existem estelionatários da fé no meio da igreja? Existe aquela pessoa que fala assim, vem aqui na minha igreja, você dá tanto, você vai ganhar tanto, e usa a fé das pessoas para fazer comércio, como já bem tinha profetizado o apóstolo Pedro. Existem. Existem falsos moralistas, aqueles que querem colocar um jugo pesado em cima das pessoas, mas eles mesmos são grandes pecadores, hipócritas. Existem. Né? Existe caloteiro, existe fofoqueiro, fofoqueira, mas isso é apenas uma parte da igreja. Isso é uma verdade? Existe, mas isso não é a verdade toda, é uma meia-verdade. Na igreja também existem pessoas que fazem um trabalho excepcional. Quem missionário ali nesses últimos dias, desde quando nós entendemos por gente, quem que vai no presídio visitar alguém que nem é parente seu de sangue, a não ser a igreja? Quem que vai num centro de recuperação levar uma palavra de ânimo, da parte de Deus para que as pessoas estão no centro de recuperação? Só teve um tempo que as pessoas olhavam para mim, quando a gente, antes da pandemia, falava assim, lá no presídio, vocês vão lá para ver essas pessoas que já mataram, que já roubaram, o que vocês vão fazer lá? Tem que ficar preso mesmo. Falei, vocês não entendem o que é o nosso chamado, né? Só a igreja faz isso. Então, o que acontece? Tem muita gente ganhando dinheiro na internet, descendo a lenha na igreja, descendo a lenha nos crentes, porque as pessoas acessam, consomem muito isso, e aí, principalmente no YouTube, é remunerado, eles ganham dinheiro falando mal de meias verdades. Eles pegam os podres, eles pegam as falhas da igreja e começam a jogar. Começam a jogar, pastor fulano fez isso, cantora tal fez isso, fez aquilo. E essas meias verdades, você viu como que a serpente fez? Ela falou assim, não disse Deus, comerei de toda a árvore, ou seja, uma parte, mas não falou outra parte completa. Então, essas pessoas, elas falam, na igreja tem fofoqueiro, na igreja tem uma pessoa que tem um cabelão lá na bunda, mas tem a língua maior. É verdade? É verdade, mas não é a verdade completa, é uma meia verdade. Mas essas pessoas não falam no canal delas no YouTube, não falam para as pessoas que elas estão ensinando, que a igreja vai nos hospitais visitar as pessoas doentes. Elas não falam que as igrejas caladinho no secreto fazem uma obra espiritual muito grande. Quem que levanta de madrugada para expulsar demônio na casa dos outros? É os obreiros, é a igreja. Quem que tira do pouquinho que ganha, junto ali com a igreja e faz aqui uma obra social grande como a igreja? Eu fiquei 3 anos na frente acho que foi 3 anos na frente da assistência social da igreja. É energia, é água, é remédio, é cesta básica. E isso aqui, eu não estou falando isso aqui para vangloriar a igreja, não, mas por quê? Mas isso aqui é a verdade completa. Tem sim pessoas que fazem coisas erradas na igreja, mas isso é uma meia verdade. E falsos profetas ensinando, influenciado por espíritos enganadores, têm pregado doutrina de demônio. Essa primeira doutrina aqui é isso aqui. O que eles ensinam? O que é o ensinamento desse? Fica só batendo nos podres das pessoas que estão fracas na fé, ou que às vezes nem crentes são, mas estão infiltrados no nosso meio. E aí o que a pessoa faz? O que foi o primeiro texto lá? As pessoas dão ouvido
a esses espíritos enganadores, essas doutrinas de demônio. Isso. E aí, quando elas dão ouvido, o que acontece? Elas se afastam de Deus. Elas retrocedem na fé. Olha o tanto que isso é perigoso. Olha o tanto que isso é complicado. Eu fico olhando, de vez em quando eu gosto de mostrar aqui para os meus filhos assistir o trabalho que a igreja faz na África. Tem muita artista aí, tem muita política aí, vidas negras importam, isso e aquilo, mas quem vai lá na África levar comida, quem vai lá na África levar um remédio, quem vai lá na África ensinar aquele povo a trabalhar, ensinar a plantar lavoura, é a igreja. É a igreja que vai lá. Esse pessoal fica só, mas é a igreja que vai lá. Então, é verdade sim que existem pessoas que dão mau testemunho no nosso meio. Mas isso é uma meia-verdade. E espíritos enganadores usam essas meias-verdades para afastar os crentes da presença de Deus, afastar da igreja. Eu fiz um vídeo, um tempo desse atrás, falando o seguinte: basta sair um escândalo no meio do povo evangélico para as pessoas ficarem aí na internet. Tá vendo? Por isso que eu não sou crente. Olha lá os pastores do MEC. Tá vendo? Por isso que eu não sou católico. Olha lá o que o padre lá em Goiânia está fazendo, lá em Trindade. Só que o que acontece no vídeo que eu fiz? Vamos pegar um exemplo aqui do secular. Eu nunca vi um corintiano falar assim, eu gostava tanto do Corinthians, eu amava, era apaixonado com o Corinthians. Mas aí eu comecei a perceber que tem torcedor corintiano que compra e não paga. Aí eu comecei a perceber que tem torcedor corintiano que é fofoqueiro. Comecei a perceber que tem torcedor corintiano que trai a esposa. Aí eu larguei de ser corintiano e virei palmeirense. Não acontece isso. Por que não acontece? Por dois principais motivos. O primeiro é que o compromisso daquela pessoa é com o time, ele gosta do time. O que o torcedor faz ou deixa de fazer é problema dele. E o segundo compromisso, porque se ele fosse uma pessoa coerente, ele também não poderia virar palmeirense, não poderia virar flamenguista e nenhum outro torcedor de outro time, porque todo lugar tem quem presta, quem não presta. Todo lugar tem quem presta, quem não presta. Se a pessoa trabalha numa empresa muito boa, que tem muitos funcionários, a pessoa vai falar assim, eu vou sair da empresa porque lá tem gente que faz isso, faz aquilo? Não, a pessoa continua trabalhando na empresa e é as pessoas que cuidam da vida dela. Aí na igreja, muitas vezes as pessoas fazem isso por quê? Porque elas são enganadas. Elas são enganadas por quê? Por espíritos enganadores que usam o falso profeta para falar meias verdades. Você, meu irmão, que está balançado, que vê coisa errada na igreja, fica triste. Desde quando eu comecei na igreja, tem uns 12 anos que eu sou crente, talvez ali na minha igreja não tem ninguém que bateu de frente com as coisas erradas ali, talvez igual eu. No meu tempo, não. Só que tem uma coisa, meus irmãos, meu compromisso é com Jesus. Com Jesus. E outra coisa, eu não posso esperar a perfeição dos meus pastores, dos irmãos da igreja, porque eu sou falho. Eu sou pecador, eu sou carente da graça de Deus. É verdade. Então, às vezes a pessoa tem uma alta expectativa do pastor, dos obreiros, mas esquece que eles também são alma. E aí sabe o que acontece? O que está escrito lá na palavra de Deus, se eu não me engano, no Evangelho de João. Eles não querem vir para a luz porque suas obras são más. Aí é mais fácil apontar. Aleluia. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero falar aqui. Doutrina de demônio é o quê? Meias verdades. Meias verdades. Porque a serpente chegou lá, pegou uma parte que Deus tinha falado, mas não a verdade completa. Segundo ponto que eu quero falar aqui sobre doutrinas de demônios. O segundo ponto não, o exemplo 2. Eu dei o exemplo do primeiro ponto, o exemplo 2 de meias verdades. Por causa de comerciantes da fé, que nós já falamos um pouco sobre ele, que eles foram profetizados por Pedro, muitas pessoas, os falsos mestres, os falsos pregadores, eles ficam em cima na internet, descendo a lenha, falando
coisas mais ou menos assim. Pega o seu dízimo, pega a sua oferta e dá para um pobre e manda seu pastor ir trabalhar. Você já viu essas postagens na internet? Já. Sabe como que eu chamo isso aí? Eu chamo isso aí de doutrina de Judas. Judas, o Iscariotes, quando aquela mulher chegou e derramou bálsamo, quebrou o vaso de alabastro e ungiu Jesus, um perfume caríssimo. Se fosse nos dias de hoje, era mais caro que meu carro. Amém. Sabe o que Judas falou? Judas falou o seguinte: que desperdício fazer isso para o mestre. Não era melhor pegar isso e dar aos pobres? A mesma coisinha que eles falam hoje, o mesmo espírito enganador. Só que tem uma coisa, missionário ali. Se as pessoas da minha igreja vai completar agora ano que vem 60 anos aqui em Pameri. Se as pessoas da minha igreja tivessem pensado isso há 20 anos atrás, eu não vou dizimar na igreja, não vou ofertar na igreja, sabe o que teria acontecido? Tinha fechado. E sabe o que aconteceria? Eu não teria convertido lá. Amém. E talvez ainda seria um maconheiro, talvez ainda seria um cachaceiro, talvez ainda seria um prostituto, talvez estaria até preso ou morto. É verdade. Veja o tanto que isso é sério. Eles pegam uma falha dos comerciantes da fé e o explora aquilo ali para quê? Para falar quanto é contribuição na igreja. Mas através da contribuição dos irmãos fiéis lá, a igreja está lá de portas abertas. E eu pude me converter lá. Depois que eu estava convertido lá, conheci minha esposa, tenho minha família, tenho meus filhos. E estou desfrutando coisas incríveis que eu nunca imaginei que eu iria desfrutar na presença de Deus. Então, vejo tanto que isso é perigoso. O primeiro exemplo que eu dei é o seguinte: eles usam meia-verdade para ficar falando mal das pessoas, e o segundo exemplo é o seguinte: eles usam meias-verdades para pregar contra a contribuição. Por quê? Porque o diabo sabe que sem dinheiro as coisas não funcionam, ou funcionam muito mal. Então, você acha que o diabo está preocupado com um pastor andando de carvão? Não está preocupado com isso, não. Ele quer fazer o quê? Que o pessoal pare de contribuir e a obra feche. Entendeu? Eu sei que tem muita gente que está usando de forma indevida os recursos da igreja. Eu sei disso. Super salários, eu sou contra. Sou contra. Mas eles vão ver com Deus quem está fazendo errado. Quem está fazendo errado. Eu devolvo meu dízimo, eu oferto, mas é para eles fazer o certo. Se a porventura, graças a Deus, numa igreja não, mas se porventura alguém por aí faz errado, vai ter com Deus. Amém? Vai ter com Deus. Vamos falar aqui ainda o terceiro exemplo de meias-verdades. Texto fora do contexto. Eu já dei uma pincelada sobre isso aqui. A serpente pegou um texto, né, fora do contexto, uma meia-verdade, para tentar a Eva. E você lembra lá na tentação de Jesus? Inclusive, depois nós poderemos fazer uma segunda live com o mesmo tema, só em cima da tentação de Jesus, lá em Mateus 4. Lá na tentação de Jesus, o diabo pega Jesus, leva ele em cima do pináculo e cita para ele o Salmo 91. Um versículo do Salmo 91. Se tu és filho de Deus, pula-te daí, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a seu respeito. Pegou um texto fora do contexto. Mas Jesus falou para ele: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém. Então, essa questão de texto fora do contexto, né, que é a mesma questão das meias verdades, é algo que tem feito muita gente se apostatar da fé. Você quer ver um texto fora do contexto que tem feito muita gente se apostatar da fé, retroceder da fé, se afastar de Deus? É aquele texto que fala que nós somos templo do Espírito Santo. Amém. Aí muitas pessoas pegam aquele texto e falam assim: não, a igreja sou eu. Então não precisa ir na igreja. Pega um texto, uma meia-verdade fora do contexto, fala assim: não, se a igreja sou eu, então eu não preciso ir na igreja. Isso aí é uma doutrina de demônio que tem feito muita gente perecer. Muita gente perecer. Eu vou te falar à luz da Bíblia por quê. Por que disso? Veja bem. No céu, aí eles falam assim: ó, no céu não entra placa de igreja. É verdade? É verdade. Aí eles falam assim, ó:
ser membro da igreja tal não garante salvação. É verdade? É verdade. Eles falam assim, que a igreja somos nós. É verdade? É verdade. Mas não é a verdade completa. Isso aí não é a verdade completa. Quando você vai ler lá em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 a seguir, a Bíblia vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Aí eu te pergunto, missionária Lia, meu olho aqui é corpo ou é parte do corpo? Meu olho é parte do corpo. Meu olho não é o corpo sozinho. Não, Então você é parte do corpo. Eu sou parte do corpo. Você já viu um olho andando sozinho na rua? Não, claro. Você já viu uma perna andando sozinha na rua? Não tem. Não Aí tem. as pessoas pensam que elas sozinhas são o corpo de Cristo. Mas o texto de 1 Coríntios capítulo 12 vai dizer que não. Que cada um de nós somos uma parte do corpo e cada um de nós temos uma função. Não é o que o apóstolo Paulo ensinou lá? Uns são apóstolos, outros são profetas, outros são pastores, evangelistas e mestres. Um tem palmas, outro tem salmos, outro tem profecia, outro tem língua estranha, não é assim? Verdade. E aí as pessoas colocaram na cabeça, não, eu sou a igreja, eles acham que sozinho eles são corpo. Mas o que acontece se Deus o livre eu tirar esse dedo aqui fora aqui do corpo? É uma questão de tempo. Ele vai se apodrecer e vai acabar. O corpo vai sentir falta, não vai? Vai. Mas vai continuar existindo. Quando alguém sai do nosso meio com essas falsas, com essas meias verdades, com essas doutrinas de demônio, o que acontece? Primeira coisa, a pessoa não quer congregar. Ele já acaba que ele já não está mais debaixo de autoridade de ninguém. Ele já começa a querer ser o dono do seu próprio nariz. Quem vai disciplinar ele se ele fizer uma coisa de errado? Quem vai orientar ele? Ele mesmo é seu pastor. E aí o que acontece? Por causa disso, muitas pessoas têm se apostatado da fé. Então, qual que é o simbolismo da cruz? Tem a vertical e tem a horizontal. A vertical é comunhão com Deus. E a horizontal é comunhão com a igreja, com os homens. Porque não é comunhão com as pessoas em geral, porque comunhão fala de estar junto, de comer junto, de comungar das mesmas coisas. A nossa comunhão é com os da luz, né? Então, vertical com Deus, horizontal com a igreja. Aí, sabe o que acontece? A pessoa quer ter comunhão só vertical. Não quer ter comunhão horizontal. Só que outra representatividade disso é a ceia do Senhor, que é o pão e o vinho ou o suco. Qual que você come primeiro quando lá na ceia? O pão ou o suco ou o vinho? Primeiro é o pão. Por quê? Porque o pão é o corpo de Cristo. Então, antes de eu ter comunhão com Deus, eu tenho que ter comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Um dia eu vi a Camila Barros falando uma coisa interessante. Se Jesus estivesse aqui na terra hoje como homem, todos nós queríamos recepcionar ele em casa. Sim ou não? Sim, todos queríamos. Só que o que acontece? Quando Jesus entrava na casa de alguém, Judas entrava junto. Quando Jesus entrava na casa de alguém, Tomé entrava junto. Quando Jesus entrava na casa de alguém, Pedro, Bartolomeu, Tiago, João, entrava todo mundo junto. E hoje as pessoas, por causa de textos fora do contexto, a igreja, a igreja sou eu, aí a pessoa quer ter comunhão com Jesus, mas não quer ter comunhão com o irmão Emanuel. Não quer ter comunhão com a missionária Lia. Você sabe por quê? Porque eu dou trabalho. Porque a senhora dá trabalho. A senhora me passa raiva, eu passo raiva na senhora, eu passo raiva na minha esposa, ela às vezes me irrita. E isso é bom, porque assim como ferro com ferro se afia, um amigo afia o outro.
E aí, é lindo do jeito que eles querem, né? Não, igreja sou eu, e aí foge dos problemas, foge das coisas, não quer ter compromisso com ninguém, e aí é desse jeito. E essa é uma doutrina forte de demônios, espíritos enganadores. Por quê? Porque sabe que a partir do momento que tira algo do corpo, aquele algo se perde. É forte ou não é? É forte. Vamos Muito em frente. Vamos em frente. forte. Vamos aprender, né? Versículo 2, 3 e 4 de Gênesis capítulo 3, né, que nós já lemos aqui, mas eu vou ler de novo para contextualizar. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Amém. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Essa aqui, para mim, tem sido a maior arma de Satanás nesses últimos dias. E é a segunda doutrina de demônio que eu quero falar aqui. A mulher falou assim, ó, que não poderia comer da que estava no meio porque ia morrer. O diabo falou assim, certamente não morrereis. E essa segunda doutrina de demônios é a falsa promessa que não existe juízo. A falsa promessa que não existe juízo. E o homem missionário ali é algo que é bênção, mas é algo que é muito complicado. Se você criar um filho sem disciplina, provavelmente ele vai virar um monstro. Se não tiver, você lembra que quem é da nossa cidade vai saber o que eu estou falando. Quantas pessoas já morreram naquela curva ali do Bougainville? Eu acho que mais de 20. Depois que colocou o radar de velocidade lá para multar o povo, morreu quantos? Nenhuma. Por quê? Porque a disciplina ali, a multa, né? Vamos colocar a multa, a disciplina, ela que inibe a pessoa ao erro. E hoje tem muitas pessoas que pensam o seguinte, não, o inferno não existe não, o inferno é aqui mesmo. Tem muitas pessoas que usam ali argumentos, apelam para o sentimental. Você tem coragem de acender um isqueiro e colocar na mão do seu filho? Você acha que Deus vai mandar alguém para o inferno? Só que eles esquecem que nem todos são filhos de Deus. Só é filho de Deus quem nasce de novo. Quem não nasce de novo é criatura. E quem está obedecendo o diabo, a Bíblia fala que é filho do diabo. Você lembra que Jesus falou para os fariseus? Vós tem por pai o diabo, porque ele é homicida desde o princípio. Então, essa falsa promessa que não existe juízo, fez com que Adão e Eva se apostatassem, se afastassem de Deus, e tem feito com que muita gente tenha se afastado de Deus. Por quê? Porque do jeito que muita gente está pregando é lindo. Deus é amor, não existe inferno, não vai ter nada. E aí o que acontece? Quase com essa ninguém prega, né, Evangelista? Não sabe, muita gente não sabe o que é inferno, né? Não sabe. Pensa que não existe, pensa que não... Eu estava conversando ali agora, antes da live ali com meu filho Miguel, estava falando para ele. Sansão, não estava aqui no meu esboço, mas Sansão nasceu para ser um libertador. Isso. Sansão nasceu para ser um homem que glorificava o nome de Deus. Sansão teve o privilégio de ser o único homem na Bíblia que Deus usava de maneira específica. Isso. Só que o que acontece? Ele começou a brincar com o pecado. Tocou em cadáver que não podia tocar. Arrumou mulher estrangeira que não podia arrumar. E foi brincando, e foi brincando, e foi brincando, e foi brincando. E aparentemente nada acontecia. E ele estava tão confiante, mas tão confiante, que quando Dalila cortou o cabelo dele, ele nem percebeu, e ela chamou ele. Ele falou assim, levantarei, irei contra os filisteus, e vai ser do mesmo jeito. Só que o Espírito Santo tinha se apartado da vida dele, e ele nem tinha percebido. Tem muita gente hoje que chega na vigília e roda, e pula, e canta, e profetiza, e faz acontecer aquele movimento e tudo, mas às vezes ele nem percebeu que o Espírito Santo se afastou dele ou dela. Por quê? Porque a gente aprende tudo. Existem técnicas humanas, mas
sem o Espírito Só uma Santo, isso é só pausinha, um. só uma pausinha, irmão. Presbítero Emanuel. Uma vez nós fomos numa vigília, e aí eles pediram para todos fecharem os olhos, e ali estava assim, a luz era bem fraca. Era numa casa, e tinha um irmão que estava lá, orando, para cada um ir profetizando, né? E quando ele chegou um determinado irmão, ele pegou e disse para aquele irmão: eis que o Pai está dizendo, né? Que breve tereis um filho, e esse filho alegrará teu coração, pois era um homem. Hã? Espírito Santo estava longe dele. Então é Você vê, né? muito sério isso, Esse né? tipo de coisa. Aí o que que acontece? Os pregadores, os falsos profetas, eles usam esse tipo de coisa para denegrir os dons espirituais. Aí a Isso, pessoa que não tem discernimento, como diz o ditado, ele joga a água suja com o bebê junto com a água suja fora. isso. Por quê? Porque uma pessoa vai lá dar uma profetada, né? Mas ele não, mas nem por isso, porque tem o falso, nem por isso deixa de ter o dom verdadeiro. E nós precisamos buscar o dom verdadeiro. Mateus 25, versículo 44, 45, 46, quando Jesus estava falando sobre a questão de nós cuidarmos do próximo, quando nós estamos fazendo algo para o próximo, é como nós estivéssemos fazendo para Deus. Aí Mateus 25, versículo 44, 45, 46 diz assim, na versão que eu tenho aqui. E eles perguntarão, né, para Jesus: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Agora o 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Aí, sabe o que que acontece? Hoje, como muitas pessoas estão acreditando nessa doutrina de demônio que não vai ter juízo, que não vai ter inferno, eu poderia ler vários outros textos, mas eu ainda vou ler Daniel 12, 2, antes de prosseguir aqui, porque eu gosto sempre, missionário ali, de mostrar na Bíblia, porque se ela não convencer, não é irmão Emanuel, não é ninguém que vai convencer. É verdade. Percebe que eu estou falando tudo aqui dentro da Bíblia. Daniel 12, 2. Muitos do que dormem no pó, ou seja, muitos que dormem no pó da terra, aqueles que já morreram, ressuscitarão, só que uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. É a Bíblia que está falando. Verdade. Uns vão para a vida eterna, outros vão para vergonha e horror eterno. Horror aqui é sofrimento. Eu separei outros versículos aqui que falam disso, mas já dá para entender. E aí a pergunta é: você vai acreditar na Bíblia ou você vai acreditar em doutrina de demônio? Você lembra lá, nós falamos ali agorinha, que a serpente falou para Eva: não, certamente não morrerás. Deus falou na sua palavra que se comesse ia morrer. A serpente falou assim: certamente não morrerás. E você sabe o que acontece, missionário ali? Acontece o seguinte: hoje, como infelizmente nós como igreja temos falhado, às vezes no ensino, às vezes na disciplina, aí o que acontece? Hoje tem muitas pessoas que estão na igreja, e aí é um casal de namorado. Eles já têm intimidade e tá tranquilo. Uma boa. O pai faz vista grossa, a mãe faz vista grossa, o pastor faz vista grossa, o líder de jovem faz vista grossa. Eu não vou ficar perguntando eles, não, eles que sabem. E aí o que acontece? Eles já estão tendo vida íntima, que a Bíblia chama de fornicação, e na cabecinha deles tá tudo beleza, não vai acontecer nada.
Não estão sabendo Outra, de nada. ó, cauterizou já a mente. Outras Isso. pessoas, bebedice, né? Toma cervejinha, que já tem muito crente beberrão. Não, e tem Não, muitos isso aí não dá crentes nada, não. também É, que bebe vinho e diz assim, não, só para tomar mesmo, não embriagueis, né? é. Então você vê que para ser bem justo com a Bíblia, com o que a Bíblia ensina, realmente, se a pessoa não embriagar, não é pecado. Só que eu penso o seguinte, missionário ali. Um É. exemplo, vou usar o exemplo da fornicação, né? Que é o sexo antes do casamento. O que acontece? Não tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó, não, o casal de namorado não durma numa cama, num quarto sozinho. Não tem isso. Se eles dormir lá e não fazer nada, não tem problema. Mas vai dar certo isso? Não vai Não. dar certo. A mesma coisa para bebida. Realmente, a Bíblia não condena a pessoa a beber um pouquinho, um vinhozinho, um pouco. Condena a embriaguez. E a bebedice, nós vamos ler aqui. Só que vai dar certo? Para quê? Para que eu vou mexer com isso? Tem água, tem refrigerante, tem suco. Eu vou mexer com isso para quê? As pessoas Isso. parecem que gostam de brincar com o pecado. Entendeu? Então, deixa isso para lá, meu irmão. Isso aí não é, né? Deus já tirou nós da escuridão das trevas. Para que ficar brincando com o pecado? Entendeu? Então, eu Isso. penso assim: Verdade. fugir, abstém de toda aparência do mal. E aí o que acontece? Vamos ler aqui a Bíblia para embasar. Gálatas 5, vocês conhecem de cor, a partir do versículo 19, diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição. Infelizmente, hoje, eu já vi falar, e quando eu comecei para a igreja, na época não tinha um WhatsApp, mas já tinha mensagem de texto, eu dentro da igreja, jovens dentro da igreja, mandando mensagem para mim dentro da igreja. Isso há 12 anos atrás, imagina hoje. A gente fica sabendo que às vezes vai para o congresso e fica agarrando um ao outro. O que está falando aqui? As obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia. Lascívia é o que? Sensualidade. A pessoa fala assim, ó, olha para você ver, a Bíblia fala, errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Ué, o que Verdade. tem eu usar uma roupa sensual? O que tem eu usar uma roupa curta? Não tem O que nada a tem eu ir ver. para a praia? O que tem eu ir para a praia e postar uma foto de biquíni? O que tem eu ir para Caldas Novas e postar uma foto de biquíni? O que tem eu postar meu bronze, né? Eles ficam falando desse jeito. E aí, só que Deus não vai acontecer nada, não. Só que a Bíblia está falando o seguinte: lascívia é uma obra da carne. E não sei se as pessoas, a senhora sabe, mas muitas pessoas estão na live talvez não saibam. O problema da lascívia é o seguinte: a Bíblia fala assim, ó, é inevitável que haja escândalo, mas aquele que escandalizar um dos meus pequeninos, é melhor que amarrasse uma corda no pescoço, numa pedra de moinho, outras versões vão dizer altafona, e se lançasse o mar, do que escandalizasse um desses pequeninos. Sabe o que Deus está falando aqui? É melhor a pessoa suicidar do que fazer um servo meu, uma serva minha pecar. E você sabe o que acontece? Às vezes uma pessoa está ali no casamento e está passando por um problema difícil, a esposa está fria, ou o esposo está fria, está passando num momento difícil, mas está lutando para ser santo. Aí o que acontece? Essas pessoas estão tentando, passando e fazendo essas pessoas tropeçar. Porque às vezes a pessoa vai para a igreja, né? Chega lá para orar, aí a pessoa está lá com as coisas tudo de fora. O irmão, a irmã não foi lá para ver isso. Mas é que essas pessoas que estão usando roupas sensuais, fazendo essas coisas, estão fazendo o quê? As pessoas tropeçar, cair. É E a verdade. Bíblia fala o quê? Que é melhor ela suicidar do que fazer isso. É verdade. E hoje já existe até o nu artístico e muitos crentes têm aderido a isso. Faz um ensaio profissional sensual e posta. Só É que o que verdade. acontece? Aparentemente, como aconteceu com Sansão, não está acontecendo nada. É. Só que o que vai dizer aqui no versículo aqui de 21 de Gálatas, a parte B, é, a, a estas coisas, a respeito dos quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus as que tais coisas praticam. Se não vai herdar o reino de Deus, vai para onde? É. O inferno. Aí o que acontece? Muita gente hoje, às vezes a gente fala isso, sabe o que as pessoas falam com a gente? Fanático. Fala assim, é o santarrão.
Mas não é eu que estou falando isso não, mano. Não foi eu que escrevi a Bíblia. Eu estou aqui só alertando as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, aparentemente, não estão tendo juízo. Aparentemente não está acontecendo nada. Muitas pessoas que até participam do altar estão nessas práticas. Quando eu vou pregar sobre isso, eu sempre pergunto, você já viu alguém sendo disciplinado por causa de glutonaria? Comeu demais? Não vê. Aparentemente, não está acontecendo nada. Mas quem fica recorrente nessa prática, não herdará o reino dos céus. Isso é sério. É verdade. Quando o checkmate que a serpente deu na Eva foi falar que não ia morrer. Aí ela já ficou, aí, se eu não vou morrer, aí ela já ficou bem balançada, né? Então não vai acontecer nada. Então, igual eu te falei, se não tem juízo, é igual o apóstolo Paulo disse, então vão comer, vão beber, vão para cima. Mas existe um juízo, né? Então a gente vê, e aqui vai falar de outras obras da carne, nós poderíamos até 1 hora, né? Tem tanta coisa boa na Bíblia, né? Pra gente falar. Então ele vai falar de inveja, ele vai falar de inimizade, ele vai falar de discórdia, ele vai falar de ciúmes. Vamos falar de inveja. Hoje eu estava falando com uma pessoa sobre inveja. A pessoa falava para mim, gente, por que crente tem inveja do outro? Por quê? Nós temos até aquela palavra que antigamente nossos pais diziam, né? Quem não... A inveja é quando não mata, aleja. Inveja. Não é? Meus irmãos, e isso é tão sério. Sério? Uma vez, isso é tão sério que uma vez eu falei para minha esposa, falei assim, amor, tá acontecendo isso acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos, não lembro bem a data. Sim. Mas eu sei que assim, amor, tá acontecendo algo comigo que eu nunca pensei que ia acontecer. Ela falou assim, o quê? Quando eu vejo que o fulano de tal vai pregar em tal lugar, vai fazer tal coisa, parece que eu tô sentindo inveja. O sangue de Jesus tem poder, vamos orar. Por quê? Porque ninguém tá livre disso. É Por isso você verdade. tem que, por isso você tem que confessei para ela e nós oramos junto. Isso. Por quê? Porque ninguém, eu estou falando aqui dessas coisas, mas eu estou também vulnerável a isso, a não ser que a gente blinde o nosso coração com a leitura da palavra, com o conhecimento e a graça e a misericórdia de Deus. Amém. Eu não estou aqui para deixar ninguém constrangido, longe disso, eu estou aqui como profeta de Deus, juntamente com a senhora, para alertar dos perigos das doutrinas de demônio. Por causa, muita gente tem se afastado de Deus, por quê? Porque acredita que pode fazer o que quiser, não vai dar nada. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí isso é um perigo muito grande. Então, eu fico aqui, né, analisando essas coisas e pensando. O caso de Sansão, aparentemente não está acontecendo nada, mas o Espírito Santo já tinha se afastado dele. E tem muitas pessoas se apostatando da fé com isso, e existe até já inventaram até um nome teológico para essa doutrina, né? O nosso querido pastor Eliseu Rodrigues fala muito sobre isso, é a hipergraça. Não, Deus, eu creio em Deus, a salvação é pela fé, não é por obras, então o que eu faço, o que eu deixo de fazer, né? Para eles pensam que não importa, porque afinal de contas, eu creio em Deus e tudo. Só que é interessante que quando você vai ler em Tiago, a Bíblia, ó, vamos para a Bíblia. Quando a gente lê em Tiago, isso aqui é espetacular, esse texto. O livro de Tiago é um dos livros que eu mais gosto, foi um dos primeiros que eu comecei a ler, porque é muito fácil de entender. Tiago, capítulo 2, do versículo 14 até o 26, diz o seguinte: meus irmãos, Tiago 2, versículo 14 até o 26, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Uma pergunta. Amém. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, é morta.
E aqui eu quero abrir um parênteses, a senhora também tem esse costume, a gente tem. Se chegar lá no presídio, ou você chega aí no andarilho, ou você chega lá na praça, naquele pessoal que está escravizado ali nas drogas, no álcool, aí você vai falar de Deus, não, eu tenho fé demais, Deus é tudo para mim, e Deus é bom e tudo, com um carotinho lá de pinga. Ou seja, o que ele está falando é uma coisa, mas as obras dele estão demonstrando outra, porque nós acabamos de ler que a bebedice não é uma obra do Espírito, é uma obra da carne. Então, isso é terrível. E aí o que acontece? Muitas pessoas estão pensando assim que por causa dessa hipergraça, que a salvação é pela fé, mas eles esquecem que o texto aqui de Tiago também está falando tudo isso que nós estamos lendo. E aí ele vai falar aqui no versículo 18, mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Olha o que o apóstolo Tiago vai falar, irmão de Jesus. Mostra minha fé sem as suas obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. As obras são a evidência da fé. É verdade que roupa não garante salvação para ninguém, mas o salvo sabe se vestir. É verdade que as palavras por si só, né, elas não são... Alguém pode ter um coração mau e falar boas coisas, mas o salvo, ele vai ser uma pessoa que tem uma boa palavra, temperada com sal, como diz a Bíblia, né? Então, as nossas obras evidenciam nossa fé. Agora, o versículo 19 é forte mais. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem que Deus é um só e tremem. Muitas vezes nós cremos, mas não trememos. Então, às vezes, nós somos mais incrédulos do que os demônios, porque eles creem e tremem. Mas aí o versículo 20. Queres, pois, ficar certo, insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vê como a fé opera juntamente com as obras. Com feito, foi pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, o que consuma a nossa fé é as obras. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, eu tenho fé, eu vou para o céu, mas está praticando obras da carne. A pessoa fala assim, ela tem fé, eu vou para o céu, mas está postando lambança na internet. Sabe uma coisa que me chateia? Eu estou falando isso aqui debaixo do temor e do tremor de Deus. Não estou aqui para acusar ninguém, mas é uma coisa que me deixa chateado. Quando alguém vai lá e posta um status de Deus, e o próximo status é algo que não edifica, é uma música sertaneja bobagenta, é um funk bobagento. Isso me chateia. Sabe por que isso me chateia? Porque, como eu disse numa igreja que eu estava pregando agora recentemente, se a minha esposa postar lá um status que me ama e postar uma foto minha falando muitas coisas bonitas, e o próximo status dela for um ex-namorado dela, rapaz, eu nem sei o que eu faço. Eu perco a benção. E às vezes a pessoa quer postar algo bonito para Deus, aí o próximo status para adorar o Satanás. Tem cabimento isso? Isso. Isso é terrível. E tem crente que ele posta algo de Deus e logo tá lá com uma música sertaneja, uma música... Você já viu? Eu fico encabulado. O story, o status, tudo tem isso. Meu Deus. Quer jorrar água doce e água salgada. Isso. Né? Meu então, Deus do céu. Então a gente vê, o versículo 26 vai dizer o seguinte, que para terminar essa parte aqui de Tiago, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, meus irmãos que estão acompanhando aqui, por amor de Jesus Cristo, e saiba de uma coisa, existe um céu para nós. Mas para aqueles que estão nas obras da carne, infelizmente, vai haver um inferno. E no inferno, às vezes tem pessoa de 10 anos hoje, que já está com depressão, está se cortando. Está querendo morrer, com 10 anos. Só que na eternidade, a pessoa não vai ficar lá 10 anos. Nem 10 mil anos. Nem 10 milhões de anos.
nem 10 trilhões de anos, é eternamente. Eternamente. Pensa nisso. Eu sou homem, eu vim de um mundo totalmente diferente dos princípios da Bíblia. E todos os dias, toda hora eu sou tentado. E eu sempre falo assim, eu não quero isso para minha vida, não. Não quero isso para minha vida, não. Tem misericórdia de mim. Segura na minha mão, Senhor, senão eu caio. Não deixa escandalizar a obra do Senhor, não. Toda hora eu tenho que estar clamando o sangue de Jesus. Porque, como disse o nosso amigo pastor Nunes, aquele crente, aquela crente que não estiver sempre de joelhos, buscando a presença do Senhor, a gente fala de joelho, porque a gente pode, é uma frase nossa, mas pode orar de qualquer jeito, mas aquele crente que não estiver em constante oração não aguenta as pressões. Não conheço. Então vamos aqui para a terceira e última parte, porque senão nós não para, né, missionário? Terceira e última parte aqui. A conclusão, voltar para Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Aí olha aqui, no versículo 4, a serpente fala assim, certamente não morrereis. E no versículo 5, né, eu tinha falado que era o checkmate, mas o checkmate vem no versículo 5 da serpente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, né, do fruto, né, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Tem muita coisa aqui, mas eu quero te dizer aqui que a terceira doutrina de demônio, a primeira é o quê? Meias verdades. A segunda doutrina de demônios que nós falamos aqui, né, é a questão do texto fora do contexto. E a terceira arma aqui de Satanás, né? A segunda doutrina de demônios, vou repetir aqui porque eu errei. A primeira doutrina de demônios que nós falamos são as meias verdades. A segunda doutrina de demônio é a falsa promessa de não existir juízo. E a terceira doutrina de demônios é a falsa promessa que nós podemos ser como Deus. Então, para ficar bem frisado, primeira doutrina de demônio, meias verdades. Segunda doutrina de demônio é a falsa promessa de não existir juízo. Terceira doutrina de demônio, a falsa promessa que nós podemos ser igual a Deus. Ela disse, não, se vocês comer, não vai acontecer nada de ruim, não vai morrer, e vocês vão ser igual a Deus. E tem muita gente ensinando que nós podemos ser igual a Deus. Você quer ver um exemplo claro disso? Um exemplo claro disso é aquelas pessoas que falam assim, ó, eu não sei qual é a visão do Luciano, mas eu acho isso algo complicado à luz da Bíblia. As pessoas que falam assim, ó, que nós temos autoridade de determinar para Deus algo. Determina para Deus. Eu não tenho essa coragem, não vejo base bíblica nisso. Porque nós somos servos. Ele é Senhor. Isso. Como eu, servo, criatura, pecador, comedor de feijão, vou determinar algo para Deus? Misericórdia. Misericórdia. Por isso que a Bíblia fala que as misericórdias de Deus são aquelas que nós não sermos consumidos. Por quê? Porque tem muita gente ensinando que nós podemos ser igual a Deus. Uai, agora Deus virou meu servo? Agora eu vou determinar para ele alguma coisa? Eu posso sim ter ousadia no nome dele para fazer muita coisa, mas determinar para ele não. No nome dele eu posso em nome dele eu posso ter ousadia para expulsar um demônio, para curar um enfermo, para liberar uma palavra de bênção na vida de alguém. Agora determinar para ele, igual muita gente está ensinando, o que é isso? É uma doutrina de demônio. Ela falou assim, não, vocês vão ser igual a Deus. E tem pessoa que quer ser igual a Deus, quer até mandar em Deus. E aqui, para a gente encerrar, né, por causa dessas doutrinas que eu tenho falado, muitas pessoas têm blasfemado contra Deus, muitas pessoas têm apostatado da fé por ouvirem isso aí, como foi o texto que nós lemos em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Porque tem muitas pessoas aqui ainda nessa questão de querer ser igual a Deus, tem muitas pessoas que ensinam, falsos mestres, que o crente pode tudo. Se você tiver uma aliança com Deus, você não vai adoecer, você não vai bater o carro, você vai ganhar dinheiro, você vai isso, você vai aquilo,
Ou seja, você vai ser um Deus na terra, vai ser tudo de bom para você. E aí, quando ele é enganado por essa falsa doutrina, por esses espíritos enganadores, e aí vai e dá ruim, dá errado. Aí o que que acontece? Ele não para pensar, gente, Deus não está errado, a Bíblia não está errada. Será que não foi eu que entendi errado? Muitas vezes ele não faz isso. Muitas vezes ele não faz isso. Ele faz o quê? Ele se afasta de Deus. Ah, esse Deus é mentiroso. Não é Deus que é mentiroso. É a pessoa que está acreditando em ensino de demônios. Entendeu? Então eu concluo, missionário ali, ó, essa live dizendo o seguinte: invista tempo em oração. Invista tempo em estudo bíblico. Invista tempo em relacionamento com Deus. Porque só assim nós não seremos atropelados pelo sistema. Eu, irmão Manuel, tenho pedido, até te falei, né, que eu ia abrir uma exceção de fazer essa live com a senhora, porque nós estamos num propósito aqui, que eu tinha falado e esqueci que nós entramos nesse propósito 50 dias sem internet depois das 7 da noite. Por quê? Porque às vezes nós estamos... Tem tempo para Facebook, tem tempo para Instagram, tem tempo para Netflix, mas não tem tempo para oração, não tem tempo para palavra, não tem tempo para família, não tem tempo para relacionar com Deus. Então, eu concluo. Você quer ser livre das armadilhas dos demônios? Você quer ser livre disso? Invista tempo em oração, invista tempo em estudo bíblico e invista tempo em relacionamento com Deus.